Olá, aqui é Igor Haas e hoje vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre o tema tutelas provisórias no processo civil brasileiro, fazendo aqui uma explicação um pouco mais pormenorizada a respeito de um assunto tratado no vídeo anterior que versava sobre a teoria geral da tutela cautelar. Bom, naquele vídeo nós mencionamos que um dos elementos-chave para a compreensão da tutela cautelar denomina-se situação cautelanda. E mencionamos que é comum identificar neste conceito de situação cautelanda tanto um direito subjetivo, uma pretensão, uma ação de direito material. Em linhas gerais, poderíamos dizer que até interesses juridicamente protegidos poderiam ser agasalhados no conceito de situação cautelanda. E é disso que nós falaremos com um pouquinho mais de atenção no vídeo de hoje. Pois bem, quando nós mencionamos que a tutela cautelar faz referência a uma situação de direito material, uma situação a ser acautelada, a ser protegida, é possível encontrar dentro deste grande conceito, situação cautelanda, situações bem peculiares, nas quais sequer é possível afirmar que o autor do pedido de tutela cautelar, que é aquele que busca a concessão da tutela cautelar, seja titular de um direito exigível. E mais, é possível até pensar a concessão da tutela cautelar para a proteção de direitos que sequer ainda receberam toda a sua configuração jurídica para que se possa dizer que já tenham, inclusive, nascido. Bom, o primeiro dispositivo legal que nos serve de base para a compreensão dessa matéria é o artigo 130 do Código Civil. E o artigo 130 do Código Civil diz que o titular de direito eventual pode praticar os atos tendentes a conservá-lo. Vejam que nós estamos falando aqui de um direito que sequer existe, um direito eventual. E poderíamos também pensar em direitos ainda não dotados de exigibilidades, direitos ainda não dotados de pretensão de direito material. Vejamos alguns exemplos. O artigo 1281 do Código Civil, ele trata da chamada cautelar de caução de dano infecto, que basicamente se restringe à seguinte ideia, de que o possuidor ou proprietário de um prédio cujo prédio vizinho ameaça a ruína pode exigir do prédio vizinho, do proprietário do prédio vizinho, que lhe preste uma caução para assegurá-lo, para resguardá-lo de dano iminente. Neste caso da caução de dano infecto, nós teremos uma cautelar de caução que visa assegurar um direito ainda inexistente, que é um direito possível, provável à indenização, que poderá vir a existir se ocorrer o dano. Vejamos que aqui nem dano há sequer para que a gente possa falar que há um direito sendo acautelado, mas só uma expectativa de direito. Vejam que o artigo 130 do Código Civil e o 1281 casam perfeitamente dentro desta temática, dentro desta ideia, que consiste em enxergar o conceito de situação cautelanda numa perspectiva bem ampla, abarcando não somente direitos já nascidos ou direitos dotados de exigibilidade. Um outro exemplo muito semelhante é o do artigo 477 do Código Civil, que permite, nos casos de risco de quebra antecipada do contrato, também que uma das partes contratantes exija a concessão de uma caução, que venha a lhe resguardar de um futuro direito que ela possa ter aqui a ser exigível. Bom, também é uma outra situação aqui em que nitidamente essa tutela cautelar vai muito além, né, da tutela de um direito já dotado de exigibilidade. O mesmo ocorre, podemos usar mais um exemplo aqui, naqueles direitos que dependem de uma condição ou de termo. Né? Imaginemos aqui uma dívida ainda não vencida, mas este direito de crédito aqui, que ainda não é exigível, pois a dívida, como eu falei, não venceu ainda, ele se encontra diante do perigo da infrutuosidade e aparenta a sua probabilidade. Também aqui é uma situação em que nós poderíamos imaginar um direito ainda não exigível sendo colocado dentro do nosso conceito de situação cautelanda. E por fim, ainda podemos mencionar mais um caso, que é o do direito à prova. O CPC, ele não trata especificamente com clareza de uma tutela cautelar que resguarde, que assegure o direito à prova, mas ele prevê essa tutela cautelar no artigo 381, inciso 1º,
do Código de Processo Civil. E neste caso, em que se busca uma tutela cautelar para assegurar o direito à prova, prova esta que poderá ser ou não produzida em um processo futuro. Imagine aqui que quem busca essa tutela cautelar voltada a assegurar o direito à prova seja o possível réu de uma demanda futura. Neste caso aqui também fica muito claro que o direito à cautela, ele abarca uma situação que poderá sequer vir a ser exercitada em um processo futuro. Estes exemplos todos nos mostram que o conceito de situação cautelanda é muito abrangente e ele sempre pode envolver aqui então situações jurídicas merecedoras de proteção, merecedoras de tutela, ainda não dotadas de exigibilidade, ainda que se trate de interesses que mereçam proteção jurídica, mas que ainda não recebam todos os elementos para se configurarem como um genuíno e verdadeiro direito subjetivo. Bom, a ideia desse vídeo era esclarecer este ponto. Esse vídeo vai ser importante para que mais adiante nós possamos voltar a falar da questão da autonomia da tutela cautelar. Há uma ideia muito comum no direito brasileiro de enxergar a cautelar como um acessório de uma ação principal. Mas vejam que com estes exemplos aqui nós já conseguimos mostrar que muitas vezes poderá ocorrer a existência de uma tutela cautelar e sequer um processo ou uma ação, entre aspas, aqui, principal em que este direito ou esse interesse acautelado possa vir a ser exercido. E esse é um fato muito importante para que a gente possa então entender que a tutela cautelar também é dotada de autonomia e é equivocado tratá-la como um mero acessório do principal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir os nossos vídeos, de se inscrever no canal e continuar acompanhando as nossas aulas. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.